Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Marcelo Henrique, sou graduando no curso de licenciatura em Matemática na Unilab e atualmente faço parte do programa Residência Pedagógica, atuando no subprojeto de Física e Matemática, mais especificamente na área de Matemática. E aí, como mais uma das ações do subprojeto, venho hoje gravar essa videoaula que trata de operações com frações, mas já adianto que nessa primeira parte a gente não vai trabalhar propriamente com as operações. Vamos ver conceitos relacionados com frações e aí na videoaula seguinte a gente de fato entra na parte de operações com frações. Então, sem mais delongas, vamos aqui relembrar um pouco, né, como é que a gente define uma fração. Bem, uma fração é uma representação matemática das partes de alguma quantidade que foi dividida em partes iguais. E aí a maneira da gente notacionar a fração é desta forma: A sobre B, onde o A gente chama de numerador e o B a gente chama de denominador, ou seja, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo o denominador. E aí o que é que significa numerador e denominador, né? Bem, o numerador ele vai me dizer quantas partes do todo foram tomadas, ou seja, nessa fração aqui A sobre B, o nosso Azinho aqui, ele está dizendo quantas partes do todo foram tomadas, né? Ao fazer a divisão, quantas partes lá eu estou selecionando, né? Quantas partes eu peguei. E o denominador, ele vai me dar o total de partes iguais que o inteiro for dividido. Ou seja, o B aqui vai me dizer quantas partes o inteiro foi dividido. Então vamos ver um exemplo aqui para que a gente possa entender melhor o que eu acabei de dizer, né? Então no exemplo aqui da fração meio, onde o numerador é 1 e o denominador é 2, vamos fazer a representação geométrica para que a gente possa visualizar melhor. Então aqui eu tenho um círculo, na qual foi dividido em duas partes iguais, e aí por isso o denominador é 2, né, porque é a quantidade total que foi dividida a minha figura. E o numerador vai ser a parte que eu tomei. No caso, como eu selecionei só essa parte aqui, então eu selecionei uma de duas, então por isso a fração é meio. E aí, dito isto, a gente vai aqui ver alguns tipos de frações. No caso, a primeira são as frações próprias, a segundo tipo são frações impróprias e a terceira são as frações aparentes. Então vamos especificar cada uma delas aqui. Primeiro, as frações próprias. O que é que são as frações próprias? São aquelas em que o numerador ele é menor que o denominador. Vamos ver um exemplo aqui disso para que a gente possa entender, né? Então aqui geometricamente a gente tem um círculo que foi dividido em quatro partes iguais. E aí veja que eu tomei apenas uma dessas partes, né? Então quando a gente for representar essa figura aqui em forma de fração, a gente vai ter que isso é igual a 1/4, né? Já que o 4 significa em quantas partes foi dividida a figura, e o 1 significa quantas partes eu tomei dessa divisão, por isso 1/4. E de fato, né, como 1 é menor que o 4, então isso caracteriza que o numerador é menor que o denominador, portanto uma fração própria. E a fração imprópria, o que acontece, né? Então aqui acontece o inverso, aqui o numerador vai ser maior que o denominador. E aí, um exemplo disso, a fração aqui 5/4, que geometricamente eu tenho dois ciclos, né, que ambos foram divididos em quatro partes iguais, onde o primeiro eu tomei quatro partes e o segundo eu tomei apenas uma. E aí, ao fazer essa soma aqui, a gente vai ter que isso é exatamente a fração 5/4, né? E essa operação de soma a gente vai ver na videoaula seguinte. Mas aqui é efeito de ilustração, acho que vocês já conseguem entender que exatamente o que a fração imprópria nos quer dizer, né? Que o numerador é maior que o denominador. Como 5 é maior que 4, então aí está dentro da nossa definição aqui de fração imprópria. E aí uma observação que eu trago referente às frações impróprias é que a fração imprópria ela pode ser escrita em forma de número misto. O que é isso, né? O número misto basicamente é um número que tem a composição de uma parte inteira e de uma parte fracionária. E aí aqui a gente vai ler da seguinte maneira: 1 inteiro e 1/4. Isso nada mais é do que a gente somar a parte inteira com a parte fracionária, ou seja, 1 mais 1/4, e aí vai resultar em 5/4. E aí essa
fração aqui 5/4, ela pode ser escrita na forma de número misto, né? Também algumas literaturas é chamado de representação mista, né? Basicamente a mesma coisa, só muda mesmo a questão de nomenclatura. Então, isso é possível escrever número misto de uma fração com as frações impróprias, né? Já que o numerador é maior que o denominador, e aí quando você efetua a divisão do numerador pelo denominador, você vai ter algo maior que 1. E aí por isso que você vai ter algo mais que 1 inteiro, e aí você consegue escrever dessa maneira. O último tipo de fração são as frações aparentes, onde aqui a denominação para isso é que o numerador seja múltiplo do denominador. Então aqui um exemplo, eu tenho essa seguinte representação, que eu tenho um círculo que foi dividido em 4 partes iguais, e eu tomei 4 partes desse círculo. Então quando eu for representar essa fração, eu vou ter que isso é 4/4, e aí de fato o 4 ele é múltiplo do outro 4, né? E aí isso vai ser igual a 1, né? Já quando eu fizer essa divisão. E isso é uma das coisas que caracteriza ser a fração aparente, né? Que na hora que você efetuar a divisão do numerador pelo denominador, você vai resultar em algo inteiro, que foi o que aconteceu nesse caso, né? Então, um outro exemplo, veja que aqui nessa figura agora amarela, a gente tem dois retângulos, ambos foram divididos em 3 partes iguais, e aí, ao efetuar a representação em forma fracionária dessa figura, a gente vai ter 6/3. E aí perceba que novamente o numerador ele é múltiplo do denominador. E aí, como eu falei, quando eu efetuar a divisão de 6 dividido por 3 vai resultar igual a 2. Ou seja, também resultou em um número inteiro, né? E basicamente é isso que deixa a fração aparente diferente das demais, né? Então, prosseguindo aqui, vamos falar um pouco sobre frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas em que representam a mesma parte do todo, né? Por mais que você tenha maneiras diferentes de escrever, mas no fim tudo está representando a mesma quantidade. Então um exemplo que eu trago aqui é, por exemplo, vamos verificar aqui algumas imagens e aí a gente vai ver por que a gente chama de fração equivalente, né? Então aqui a gente tem um círculo que foi dividido em 2 partes iguais e que foi tomada apenas uma dessas partes. E aí na hora de notacionar de modo fracionário, a gente tem que isso é igual a 1/2. Um outro exemplo aqui é o mesmo círculo, mesmo tamanho, e aí agora em vez de dividir em 2 partes, eu dividi ele em 4 partes iguais. E na hora de pegar as partes, eu tomei 2 dessas partes. Então na hora de representar a fração, a gente tem que isso é igual a 2/4. Por fim, aqui o outro exemplo para a gente fazer essa comparação, eu peguei a mesma circunferência, né, o mesmo círculo, e dividi ele agora em 6 partes. E tomei 3 dessas partes, né? Então, na hora de representar em forma de fração, a gente tem que isso é igual a 3/6. Então, perceba que por mais que os números nas frações sejam diferentes, na verdade eles estão representando a mesma coisa, a mesma quantidade. Porque veja que os círculos têm o mesmo tamanho e a parte que eu tomei sempre foi a mesma, foi a metade. E de fato, se você for simplificar essa fração de 2/4, você vai dividir por 2 em cima e embaixo e aí vai resultar em 1/2, que aí vai voltar para esse caso, e portanto elas são equivalentes, né? O mesmo ocorre aqui com o 3/6. Ao dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, a gente vai voltar para a fração meio. E por isso que a gente chama que denomina, né, que essas frações são equivalentes, já que elas representam a mesma parte do todo. E aí, falando sobre isso, né, a gente consegue entrar na parte de simplificação de frações, né? Como é que a gente faz para simplificar frações? Então aqui eu trouxe um exemplo para que a gente possa estar vendo como é que efetua essa conta. Então tem duas maneiras, pelo menos duas maneiras distintas da gente fazer isso. Então deixa eu pegar aqui a caneta para a gente efetuar essa operação. Então uma maneira
possível é você ir pegando valores para dividir que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Aqui o primeiro que a gente percebe, como os dois, tanto o numerador quanto o denominador é par, então a gente sabe que dá para dividir por 2, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, na hora que eu efetuar essa divisão, o que é que eu vou ter? 8 dividido por 2 é 4, e 20 dividido por 2 é 10. Ainda é possível dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número? Sim, né? Já que aqui também ambos são pares, então eu ainda consigo dividir todos os dois, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. E aí quando eu faço isso, a nova fração que eu obtenho é a seguinte: 4 dividido por 2 é igual a 2, e 10 dividido por 2 é igual a 5. E aí a gente conseguiu simplificar a fração 8 sobre 20 para a fração 2 quintos. E aí aqui de fato não é mais possível mesmo simplificar, porque eu não consigo mais nenhum número que vai ser possível dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Então aqui a gente chega ao final da simplificação. Então, como eu adiantei que havia duas maneiras de simplificar, a outra é a seguinte: você precisa tirar o MDC do numerador e do denominador, ou seja, o máximo divisor comum, para que você possa fazer essa simplificação apenas uma vez. Então vamos aqui ver como é que a gente faz isso. Então eu preciso do MDC de 8 e 20. E aí como é que a gente faz isso? A gente lista os dois valores que a gente está interessado em tirar o MDC, no caso aqui 8 e 20. E aí eu vou fazer aquela fatoração, né, em números primos. Então aqui dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. E 20 dividido por 2 é 10. Ainda dá por 2, que vai dar 2. E aqui vai dar 5. Ainda tem um 2 aqui, então ainda é possível dividir por 2. Vai ficar 1. Como não dá para dividir por 5, eu vou repetir o 5. E aí agora o único valor possível é dividir por 5. E aí a gente conseguiu finalizar o processo de fatoração de ambos os termos, né? E aí, para mim saber quem é o MDC, eu vou pegar os fatores aqui que ele foi possível dividir ambos os termos. No caso, esse 2 aqui dividiu tanto o 8 como o 20. Esse 2 aqui dividiu tanto o 4 como o 10. Mas veja que esse 2 ele só dividiu apenas o 2, não dividiu o 5, então ele não entra no processo do MDC. E o 5 ele dividiu apenas o 5, né? Então também não vai contar. Então nosso MDC vai ser o produto desses dois termos aqui, 2 elevado a 2, né? Já que é 2 vezes 2 igual a 4. Então a gente acabou de verificar que o MDC de 8 e 20 é 4, né? O máximo divisor comum entre eles. E aí, sabendo que o MDC desses dois valores é 4, então o maior valor que eu vou poder dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo para efetuar uma simplificação é o 4. Então quando eu dividir por 4, tanto o numerador quanto o denominador, qual a nova fração que eu vou ter? 8 dividido por 4 a gente sabe que é 2, e 20 dividido por 4 é 5. Então a gente também chegou na simplificação da fração, né? Veja que aqui, por esse processo deu 2 quintos e por esse outro também deu 2 quintos. Então de fato a gente conseguiu simplificar de dois modos diferentes, né? Então esse foi mais direto se você souber o MDC, né? Então em apenas um passo. E esse outro é se você for fazer aos poucos, né? Então aí a gente conseguiu simplificar a fração. Um novo tópico que se relaciona com as frações é sobre a redução de frações ao mesmo denominador. O que é isso, né? Vamos pegar aqui um exemplo para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, a fração 3 quartos e a fração 7 décimos. Eu quero que encontrar frações que sejam equivalentes a essas, mas que tenham o mesmo denominador. E aí qual o procedimento que eu vou fazer para ter isso, né? Então agora, para que eu tenha o mesmo denominador, eu vou precisar tirar o MMC dos denominadores. Então os denominadores aqui é 4 e 10, então eu vou ter que tirar o MMC de 4 e 10. Então tirando o MMC de 4 e de 10, o que é que eu vou ter?
vou fazer aquele procedimento semelhante ao que eu fiz no MDC. Então vou dividir pelos fatores primos, né, que são possíveis aqui nesses valores. Então dá para dividir por 2, 4 dividido por 2 é 2 e 10 dividido por 2 é 5. E aí dá para dividir por 2 novamente, porque tem esse 2. O 5 não dá, eu repito. E aí vou ter que dividir por 5. E aí o MMC é eu fazer o produto de todos esses números que apareceram aqui, né? Independente de ter dividido ambos ou apenas um. Então fica 2 elevado a 2 vezes 5. E aí esse produto é 4 vezes 5, que é igual a 20. Então o MMC de 4 e de 10 é 20. E aí como é que eu procedo, né? Eu vou colocar o novo denominador agora, vai ser 20 de ambas as frações. E aí o que é que eu vou observar? Eu observo que para me sair do 4 e ir para o 20 foi necessário multiplicar o denominador por 5. Porque 4 vezes 5 é igual a 20. E já que eu multipliquei o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo valor, para que eu mantenha a relação de igualdade. Então eu vou multiplicar por 5 o novo numerador para obter que ele vai ser igual a 15, né? Já que 3 vezes 5 é igual a 15. E aqui na segunda fração, para me sair do 10 e chegar ao 20, foi necessário multiplicar por 2. Então, para que eu tenha um novo numerador e manter a igualdade, eu tenho que multiplicar também o numerador por 2. E aí, 7 vezes 2 igual a 14. Então, a nova fração é 14 sobre 20. E aí, perceba que, de fato, eu consegui moldar as frações para que elas tivessem o mesmo denominador. Então, era basicamente que esse título de redução de frações ao mesmo denominador se trata, né? E aí, a gente pode também querer chegar a um momento de comparar frações, né? E aí a gente vai ter dois casos para isso, né? O caso que os denominadores são iguais e o caso em que os denominadores são diferentes. O caso em que os denominadores são iguais é bem simples. Já que os denominadores são iguais, a gente vai se preocupar em olhar apenas para o numerador. E aí a gente vai ver que dependendo de qual o numerador seja maior, então a fração também vai ser maior. Então aqui eu esqueço do numerador, já que eles são, ou do denominador, perdão, já que eles são iguais, e vou observar apenas o numerador. Então eu vejo que o 7 é maior que 2, portanto essa fração vai ser também maior, visto que os denominadores são iguais e eu olho apenas para os numeradores. Já o caso em que os denominadores são diferentes, por exemplo aqui a fração 5 oitavos e 7 sobre 12, só olhando aqui não é possível dizer quem é maior. E aí para isso a gente vai ter que efetuar aquela parte lá no slide anterior de reduzir as frações ao mesmo denominador, para que a gente tenha denominadores iguais e possa comparar apenas os numeradores. Então vamos aqui buscar tornar essas frações com o mesmo denominador. Então eu vou tirar o MMC de 8 e de 12. Vamos lá. MMC de 8 e de 12, para que a gente possa efetuar aquele processo, né? Então, listando aqui 8 e 12, dividindo por 2 dá 4 e 6, por 2 dá 2 e 3, por 2 dá 1 e por 3 finalizando o processo. E aí o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que aí fica 2 elevado a 3, que é 8 vezes 3, então 24. Então eu coloco o novo denominador e vou ter que fazer aquela observação, né? Para me sair aqui do 12 para o 24 foi necessário multiplicar por 2. Então para manter o equilíbrio na fração, eu tenho que multiplicar o numerador também por 2. Então a partir do momento que eu multiplico 7 por 2, eu obtenho um novo numerador que é igual a 14. De modo similar, eu vou observar que a fração 5 oitavos.
Para me sair do 8 e ir para o 24, foi necessário multiplicar por 3. E aí, novamente, para manter o equilíbrio da fração, eu tenho que multiplicar o numerador também por 3. Então, 5 vezes 3 igual a 15. E aí, agora eu tenho condição de comparar as duas frações, já que ambas têm o mesmo denominador. Então, como os denominadores são iguais, a gente recai no primeiro caso, né? De observar apenas qual das frações tem o maior numerador. E aí aqui a gente vê que o 15 é maior que o 14, portanto essa fração ela é maior do que essa. E aí, como o 15 sobre 24 ela é equivalente ao 5 oitavos, e o 14 sobre 24 é equivalente a 7 sobre 12, então a gente pode manter a igualdade aqui comparando as frações. Então eu vejo que 5 oitavos é maior do que 7 sobre 12. E aí, portanto, a gente conseguiu fazer a comparação de frações. Então, pessoal, para esta aula, o intuito era esse, da gente verificar esses conceitos que estão atrelados às frações, visto que ele tem importância, por exemplo, em alguma prova de concurso que você venha a fazer. São geralmente questões simples para nível de conhecimento básico. E além disso, elas são importantes no nosso dia a dia, né? Porque as frações elas se apresentam em muitas situações e às vezes a gente não percebe. Por exemplo, em um caso em que você vai a uma pizzaria com seus amigos, e aí lá, para que todos possam comer a mesma quantidade de pizza, né? Vocês, mesmo que sem perceber, estão fazendo uso lá de frações. Outro tipo de situação também é o painel do seu carro, da sua moto, né? Que lá tem um marcador de gasolina, que indica a quantidade de gasolina que tem no seu veículo. E aí é por meio dele que você consegue se basear se você consegue efetuar uma viagem sem precisar abastecer, ou se já tem que abastecer. Então, de fato, verificando a importância das frações no nosso dia a dia. E aí, eu agradeço pela atenção de todos, aguardo você na próxima videoaula, tratando lá sobre as operações com frações. Espero que vocês tenham gostado e até lá.